Em um cenário de avanço da extrema-direita no leste europeu e provocado pela sanha belicosa do imperialismo norte-americano, os russos invadiram a Ucrânia com a alegação de sua autodefesa. A mídia internacional, com seu discurso único, apresenta a versão de apenas um lado do conflito, o das grandes potências ocidentais. As notícias assumem, assim, um tom de militância. No Brasil, o xadrez político mostra uma esquerda não tão à esquerda, com posições contraditórias e antes não imaginadas, unem liberais e sociais-democratas, pautas identitárias com conservadores, empresários e trabalhadores, religiosos com milicianos, e dessa forma o jogo vai sendo jogado. O Rio de Janeiro, berço da extrema-direita bolsonarista, vive entre o caos econômico e o domínio dos grandes grupos do crime organizado. A população, em meio às disputas de territórios praticadas por esses grupos, transformam todo um estado em uma terra sem lei. A população pobre, enquanto isso, convive diariamente com os horrores do aumento da violência e da carestia, da falta de transportes, das catástrofes ambientais, sem saneamento básico e sem saúde pública. Uma população que se agarra à esperança e à fé para poder suportar as agruras de um cotidiano repleto de obstáculos que mais parece um cenário de guerra. Caminhando Jornal TV, um programa independente onde você tem análises que não encontra na grande mídia. Sou colaboradora do Caminhando Jornal TV e hoje eu vou falar sobre a jornada da mulher moderna, que vive impactos e exigências sociais. E isso causa exaustão mental e física. Eu vou citar alguns sinais e sintomas para trazer para uma reflexão. Observe se você apresenta falta de concentração, cansaço excessivo, dores pelo corpo, dificuldades de memorização, alteração no humor, dificuldades de realizar tarefas cotidianas, pessimismo, autossabotagem, má alimentação e perturbação no sono. Precisamos olhar para a nossa jornada para sentirmos como estamos caminhando por ela. Muitas vivem na fantasia da Mulher Maravilha. Vamos autorregular para melhorar a nossa autoestima, mas não exigências até a exaustão. Isto adoece. Vamos fazer uma reflexão sobre isso? Não dance o tango da morte. Dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV. Cultura, política, música, poesia, dicas, sem fake news e sem enrolação. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Também no YouTube. Meus amigos, o meu fato em destaque é ainda essa guerra na Ucrânia. Na verdade, uma guerra híbrida dos Estados Unidos contra a Rússia, escondidos atrás da Ucrânia e da OTAN. E eu vou mais longe. O objetivo não era nem só fazer a Rússia cair numa armadilha, ser obrigada à invasão, se desgastar, etc. O objetivo era pegar a Rússia nessa armadilha e, se possível, desmoralizar Putin
um líder firme que assusta os Estados Unidos, ao ponto de Putin ser obrigado a renunciar ou mudar o regime na Rússia. Então a pretensão mínima era um desgaste imenso da Rússia, econômico, militar, etc. E a pretensão máxima era isso ainda levar a movimentos dentro da Rússia. Então trata-se de uma guerra híbrida, a mesma que foi usada em parte no Brasil, agora recentemente, quando conseguiram derrubar a Dilma, que estava sendo um governo problemático e ruim, mas que utilizaram esses métodos. O mesmo que fizeram, por exemplo, no Brasil em 1964. Se olharmos hoje para trás, na época não havia o nome guerras híbridas, mas foi uma guerra híbrida. Então o que nós estamos assistindo é isso. E aí uma série de mentiras e mistificações. Ah, foi bombardeado um hospital. Talvez, porque talvez terroristas e canhões e bombas, etc., tenham sido escondidos atrás do hospital, numa parte do hospital. Ah, foi bombardeado o quarto andar, um apartamento, num prédio não sei onde. Talvez, porque dali talvez estivessem escondidos atiradores, franco-atiradores, especialistas, né, como os Estados Unidos sabem fazer, que, por exemplo, mataram, eles mesmos dizem, um general russo. Então, assistimos aí um conjunto de mentiras que pode ser de todos os lados, mas sem dúvida vem também dos Estados Unidos, principalmente da Ucrânia, que dominam aqui a mídia ocidental. Mas a coisa vai mais longe. Tem esse Zelensky, alguma coisa, Zelensky, um antigo comediante, um marionete sem dúvida americano, e é um completo irresponsável e um mentiroso de primeira. Completo irresponsável, por exemplo, porque todos sabiam que era inaceitável colocar laboratórios, como tudo indica foram colocados, de guerra biológica nas fronteiras, dentro da Ucrânia, na fronteira com a Rússia. E eles estão acusando isso, os Estados Unidos não apresentam defesa, estão querendo apresentar provas e o mundo ocidental não menciona. Da mesma forma, a Rússia não poderia aceitar serem colocadas mísseis com ogivas atômicas a 10 minutos de Moscou. Ora, ela lembra perfeitamente o que os Estados Unidos fizeram em Hiroshima e Nagasaki. 450 mil pessoas mortas em 24 horas, com o Japão vencido. O que não fariam com Moscou não vencido? Então eles sabem que ou colocavam o problema hoje, ou o problema estava sendo adiado, cada vez mais em desvantagem, e aí numa desvantagem total. Só Zelensky não sabia disso? É Viagem no Sangue. Eu te saúdo, João, porque és igual a mim, de carne e osso, de fibras e músculos, amoldado com o mesmo barro, banhado na mesma água, construção de lágrimas e risos. Viajaste as ruas do mundo com o teu corpo, mais do que com os pés, pois o corpo pesa, mas os pés depressa sangram, e sempre há ruas a caminhar por toda a vida. Por isso eu te saúdo, João, porque tuas mãos manejaram enxadas, foice, arado, serras, deixando um pouco de ti em cada dedo que os dentes de aço devoraram. Araste a terra, colher o feijão, plantaste o trigo, comer o pão, abriste o poço, beber a água, mas sobreviveste, colhendo espinho, mordendo cardos. Eu te saúdo, João, porque sei que habitas o corpo da cidade, e teu espírito renascerá do sangue do punhal que te matou. Mais uma semana e o mundo continua assistindo o horror de uma guerra que é travada em nome da ganância, em nome da busca incessante por lucros que os grandes conglomerados econômicos mantêm. A grande mídia, tanto internacional quanto a nacional, continua
dando informações truncadas, de um discurso único em que só se fala de um lado do conflito, como se toda guerra não tivesse, no mínimo, dois lados. A McDonald's e a Burger King anunciam sua retirada da Rússia. Entretanto, anunciam também que vão continuar suprindo o mercado interno russo. É uma hipocrisia. O Biden, que é o grande incentivador dessa guerra, porque afinal de contas tem de dar respostas a quem o financia, que é o aparato bélico militar, né, dos Estados Unidos, ele continua dizendo que o Putin está desmoralizado. Mas o que se vê é justamente o oposto. As sanções econômicas impostas à Rússia só, na realidade, favorecem a economia russa, porque o petróleo disparou, o trigo disparou, o níquel disparou no mercado internacional. E a União Europeia, essa, sem qualquer liderança, num papel ofuscado pelos Estados Unidos, segue subservientemente aos interesses norte-americanos. Enquanto isso, quem sofre? Quem sofre é a população da Ucrânia, que está no meio de um fogo cruzado entre os oligarcas russos e os oligarcas norte-americanos. Isso mesmo, oligarcas norte-americanos, porque a mídia internacional e a mídia brasileira diz que oligarca são os russos e os norte-americanos e a União Europeia são empresários. Veja como é que a sutileza do discurso nos leva a uma compreensão equivocada desse conflito, que é, na realidade, um conflito propositado pela União Europeia, pelos Estados Unidos e pela OTAN, que não tem sentido de existir a não ser para pressionar seus opositores. A China agora é o próximo alvo. Bom dia a todos, tudo bem? Vamos mais uma aula hoje. Vamos focar nos movimentos de flexibilidade para que a gente não perca. Quem está ficando muito tempo em casa, no sofá, precisa dar uma agitada no corpo, precisa dar uma liberada e uma alongada. Então vamos lá para deixar o nosso corpo bem e show corona. Vamos usar somente o bastão hoje. Então, alinhamento, bastão acima da cabeça. Um, dois, três e 1, 2, 3. Respira. Respira. Isso, como se fosse se espreguiçar. Joga o bastão lá na frente e mantenha os pés apoiados. Cabeça alinhada, não vai trabalhar aqui. Só. Rodou. Quantas repetições? Sempre de 10 a 12 repetições. Alongamento não precisa fazer outra série. Faz uma série só, porque vão ter outros movimentos.
tarde. Estamos atravessando mais um final de semana com essa nefasta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos lembrar mais uma vez que as guerras só interessam às potências capitalistas. Ao governo russo interessa manter a sua hegemonia no leste europeu e aos governos capitalistas dos Estados Unidos e países europeus interessa o poderio militar da OTAN nessa região, que é uma região muito sensível na geopolítica mundial. Então, se essa guerra não interessa aos povos, nós temos que rechaçar qualquer tipo de ocupação, de intervenção de qualquer país sobre outro. Tá? Então, não tem lado bonzinho nem mauzinho. Tem governos imperialistas que se aproveitam da fragilidade das organizações populares para efetivar uma política que só interessa aos empresários capitalistas. Aqui no Brasil, essa guerra também tem seus efeitos nefastos, com aumentos sucessivos dos combustíveis, gás de cozinha, óleo, diesel e alimentos, onde o agronegócio utiliza toda a sua capacidade para exportação monocultura de soja. Então nós temos que reverter essa lógica, proteger o povo brasileiro, proteger os povos e dizer não ao capitalismo. Essa guerra, ela não é uma guerra de países bons contra países maus. Vamos lembrar que Estados Unidos passaram todos os anos de 2000 até agora realizando intervenções no Oriente Médio, na África, na Ásia. Então, os Estados Unidos também têm essa política nefasta armamentista. Então, mais uma vez, todos vão dizer não às guerras, à liberdade dos povos e vamos produzir um futuro onde as classes trabalhadoras sejam efetivamente aquelas que vão determinar os destinos de suas nações. Grande abraço a todos. O Aterro do Flamengo foi inaugurado na década de 60, um marco paisagístico. A área foi construída depois de aterros sucessivos que foram realizados na Baía de Guanabara. Um imenso jardim com um dos cartões postais mais famosos do mundo, o Pão de Açúcar. E não foi só a construção do aterro que mudou a vida dos moradores. Tem mais uma coisa que foi se transformando com o passar dos anos. Muita gente aqui não tem coragem de entrar na água. Tem dias que você não consegue entrar na água aí, com tanta sujeira. É muito lixo. Há muitos anos que eu não vou nessa praia aí, muitos anos mesmo. Não sei o que vai acontecer, né? Mas tem que tomar uma providência, né? Os frequentadores relatam que tanto na Praia do Flamengo quanto em Botafogo, a poluição tem aumentado. A gente vê que tem muito esgoto que é lançado diretamente na praia, né? A gente consegue ver as línguas negras, principalmente depois de períodos de grandes chuvas. A gente consegue perceber que o esgoto vem para cá e isso é uma coisa que, de repente, poderia mudar, né? Se a gente tivesse mais apoio das autoridades. Agora a pergunta é, quem está fazendo isso? É toda a instituição militar? A instituição militar ela é burocrática e é hierárquica. Então tratam-se de cúpulas. Cúpulas que provavelmente estudaram nos Estados Unidos, em Fort Leavenworth, no Panamá. Foram educadas e estão descumprindo livros do seu próprio estudo e tomando a si lições tomadas nos Estados Unidos, no Panamá. Não leram, no que se refere ao Conselho de Segurança Nacional americano, que os objetivos dele não permitem nenhuma nação soberana, independente da industrialização, que o Brasil não é hoje uma potência porque eles apoiaram o Império Americano e destruíram nossas capacidades no que se refere a uma potência militar e até nuclear. Não viram isso? E vejam, por sinal, para ficarmos por aqui, são muitos os temas, a mania deles de quererem comemorar 1964. Um golpe liderado por estrangeiros, sob financiamento estrangeiro, IBAD, PEIs, etc., dinheiros, tem provas com torturas, com violência, eles querem comemorar isso. E eu perguntaria, por que não comemoram, por exemplo, a Batalha de Genipapo? A maior batalha pela independência. Por que não comemoram o general Curado,
Xavier Curado, aos 79 anos, assumindo a direção das forças brasileiras, no campo de Santana, mais de 10 mil soldados, havendo um rompimento com as tropas portuguesas. E sabem quando foi isso? 1922, janeiro, fevereiro, essas lutas, 100 anos. Por que não comemoram isso? Podiam comemorar isso e teriam o apoio da nação inteira. Mas não comemoram por quê? Porque estavam enfrentando o Império Português e talvez atrás o inglês e assim por diante. Império no sentido amplo, né? Por que não comemoram? Por essa razão? Não, querem comemorar 1964, quando se aliaram a estrangeiros contra o Brasil com aquela desculpa esdrúxula de comunismo, etc., quando a razão real era: não admitem os americanos e o Império Americano a luta pela soberania e um Brasil independente. Esse é o fundo da questão. Nem industrializado, destruir o Brasil. Todo o potencial que o Brasil tem está sendo destruído. Isso está no Chomsky, para entender o poder, em vários livros e nas normas, declarações do Conselho de Segurança Nacional americano. O Chomsky até manda consultarem. Será que não foram capazes nem de fazer essa consulta? Então vejam que poderiam estar comemorando isso. E a pergunta final é a seguinte: e o que fazemos nessa situação em relação aos militares? Jogar pedrinhas, como em 64, 66, coisas de estudantes, mostrando o desvirtuamento da época? Se negar a um diálogo com algumas forças militares, inclusive o Costa e Silva, que tentou dialogar? Não. O que temos que fazer é dialogar com os militares, trocar ideias, venham a público discutir essas questões todas. Diálogo, discutir a nação, compreenderem que eles estão descumprindo as próprias lições que deviam ter aprendido, compreenderem que nós sabemos, está aqui, Ministério de Silêncio, do Lucas Figueiredo, quando ele mostra como os americanos passaram 10 anos dentro da Escola Superior de Guerra, passaram 10 anos dentro do Exército Brasileiro, desenvolvendo ideias americanófilas, interesses do seu país. Um grande número de brasileiros que antes disso foi pelos Estados Unidos, Fort Leavenworth e outros lugares, para serem educados no sentido dos interesses americanos. Os civis também leem isso. E quanto ao general Curado, quanto ao surgimento do Exército Brasileiro, que nós podemos dizer, e estamos aqui com José Honório Rodrigues, independência, revolução e contra-revolução, as Forças Armadas. O Exército Brasileiro surge em 1822, naquelas lutas pela independência. As deturpações posteriores de Pedro I, etc., as tentativas de... Isso é uma outra questão. Mas ali surgiu o Exército Brasileiro. Depois vieram outras questões. Comemoram isso? Não. Por quê? Porque estariam comemorando uma luta anti-imperial? Pensemos nisso tudo. Tu sabe que... Escuta. Olha só. Tu sabe que esse ano aqui é ano de eleição, né? Nós temos uns parceiros aí. Como é que a gente vai trabalhar? Nós vamos ficar com o Bolsonaro? Ou nós vamos ficar com o Lula? Eu acho que nós vamos ficar com... Não, o Bolsonaro então, Bolsonaro. E o Lula? Não. Nem falar o Lula. Nem falar. Sensacional. Nem falar. Olha só. Sensacional. O Luigi entende. Pega o meu copo de cerveja lá. Sensacional. Ah, minha bonequinha. Essa é minha bebê. Sensacional. Olha só. E bafo de cerveja, você gosta? Agora... Não gosta? Mas beber você bebe, né? Sim, essa é a minha boneca. O animal é inteligente. É muito mais que muitos humanos. Fica de pé aqui. Tu é o único que tá de calça. Vai lá pegar tua calça. E ó, é o único feio que tem aqui. Vai lá e pega ele. Pega ele. Pega. Você vai ver agora alguns animais muito perigosos. Mico-leão dourado, jaguatirica, tucano, macaco-prego, arara vermelha, arara azul, arara canindé, tiê-sangue, papagaio de cara roxa, perigosos para você se capturar, caçar, possuir, transportar, utilizar, explorar, comercializar, criar,
maltratar ou matar, porque estes são animais protegidos por leis ambientais e infringir estas leis dá cadeia. Mais uma denúncia. Agora atinge diretamente a Transpetro, a subsidiária da Petrobras, responsável pelo transporte marítimo, terrestre, nosso petróleo, nosso ouro negro. Durante o período da pandemia, a ordem do governo foi privatizar e continua inventa e poupa as privatizações. Sorrateiramente, parece que mais 15 navios que nós fabricamos aqui no Brasil já foram doados, não pertencem mais à Transpetro. Se formos utilizá-los, nós vamos ter que pagar aluguel pelos serviços prestados. Como já não bastasse, que a rede de dutos, que chegariam às refinarias e também às distribuidoras, já não foram privatizados. Em que o aluguel deles, para nós agora, que já linhas ali dutos são passaram a ser privados, em um ano pagam o que nós recuperam eles o investimento, pagando a nós o preço que nós cobramos, que foi a preço de banana. Compraram, em um ano, 2 anos, 3 anos no máximo, recuperaram o investimento da aquisição. E nós temos que pagar agora aluguel aos estrangeiros, a esses grupos vampiros que compraram nossas linhas de duto, que é operada ainda pela Transpetro, que presta serviço para eles. Logo, logo eles vão despachar a Transpetro e não faremos mais a operação para eles. E do que será a Transpetro? Se não tiver navio e não tiver duto. Duto já não tem. Certo? Se não tiver navio, o que vão fazer com a Transpetro? Ei, petroleiro, acorda. Brasileiro, acorda. Estão entregando tudo por qual? Por conta daqueles militantes da década de 40 fizeram a campanha O Petróleo é Nosso, que veio criar a Petrobras. E agora que nós temos autonomia, tínhamos autonomia sobre a Petrobras, sobre o petróleo nosso, estão acabando com isso. Venham para as ruas. Lutem pelo fim da PPI também. Lutem para uma Transpetro forte, para uma Petrobras forte. E por preços justos dos combustíveis.
up, young men. Let's get one thing straight. There is nothing prouder, nothing finer, nothing standing as straight as a United States Marine. Our dad's got to go to WW2. This is our chance to do something. You should think about what you're doing, you know, Ronnie? You could get yourself killed. Did you ever think about that? We are here to tell the truth. People say if you don't love America, then get the hell out. Well, I love America. Poesia, sonho domado. Sei que é preciso sonhar. Campo sem orvalho seca a frente de quem não sonha. Quem não sonha o azul do voo perde seu poder de pássaro. A realidade da relva cresce em sonho no sereno, mas não ser relva apenas, mas a relva que se sonha. Não vinga o sonho da folha se não cresce encrustado no sonho que se faz árvore. Sonhar, mas não deixar nunca que o sol do sonho se arraste pelas campinas do vento. É sonhar, mas cavalgando o sonho e inventando o chão para o sonho florescer. Tiago de Mello.